E hoje eu tô aqui com a Mariana Lubchinski. Seja bem-vinda, Mari. Obrigada, Jander. E hoje a gente vai conversar sobre um tema super, mas super relevante, né, para a gente trazer as informações corretas, né, para a população, que é justamente em relação aos procedimentos de reprodução assistida na população LGBTQIA+. Então, é um tema de extrema importância. Muitas vezes, né, os pacientes eles desconhecem, né, os seus Uhum, direitos em relação à reprodução assistida. Então, vamos conversar sobre esse tema, porque a gente tem bastante informação importante, né, para a gente uhum. trazer aí para as pessoas. Exato. Super importante a gente falar sobre esse assunto, né? Porque a própria população LGBTQIA+, muitas vezes ela desconhece os direitos dela e as técnicas que existem hoje em dia, né? Que poderiam levar eles a conseguirem se reproduzir também, Uhum. né? É um direito de toda a população ter esse direito de reprodução, independente de escolha sexual, de identidade de gênero, né? Importante ter sempre esse acolhimento com essa população e fornecer a informação adequada, né? Uhum. Porque muitas vezes essa população ela já vem de um preconceito assim em casa por outras pessoas de convívio social, né? E muitas vezes até o pessoal da própria área da saúde termina tendo esse preconceito muito grande e termina tendo um bloqueio, assim, onde o paciente deveria se sentir seguro, ele não consegue expressar a sua vontade, seu desejo, né. Então super importante a gente abordar isso. A gente sabe, assim, que existe uma resolução do CFM no Brasil, sobre as regras da reprodução assistida no Brasil, né. A reprodução assistida, ela é permitida para qualquer pessoa maior de idade, maior dos 18 anos, para casais homoafetivos, pessoas transgêneros, né, além de heteroafetivos, então inclui todas as possibilidades. Existe a possibilidade de doação de gametas e de embriões, né, a gente sabe, assim, que é permitido, então, essa questão dos óvulos, dos espermatozoides, embriões, e proibida a comercialização desse material genético, né. Uhum. Então, assim, sempre manter o sigilo desse atendimento, limita o número também da transferência desses embriões. Então, antigamente, assim, a gente até tinha uma transferência de um número maior de embriões. Hoje em dia, a gente já limita conforme a idade, né, do útero, na verdade, que Uhum. vai receber, né, já falando, assim, de um útero solidário, Uhum. de todas as possibilidades e o prazo indeterminado de armazenamento desse material genético, sempre sendo guiado por termo de consentimento, e nesse termo de consentimento tem que estar bem claro todas as possibilidades. Por exemplo, o casal, congelou o material ali, o embrião, né. O que que vai ser feito com esse material se um dos parceiros falecer, né? É possível a reprodução assistida pós-mortem? Então, tudo isso vai estar escrito no termo de consentimento e esse casal vai ter que conversar sobre as possibilidades que tem e autorizar ou não em cada circunstância, né? O limite da reprodução assistida no Brasil também, que hoje em dia a gente fala que não ultrapassa os 50 anos de idade, né? Esse consentimento livre e esclarecido, então deve detalhar, assim, aspectos médicos, jurídicos, éticos, né, os resultados esperados, na unidade em questão, assim, ver cada situação, individualizar e transferir isso tudo para o termo, né. Uhum. As normas, então, que os centros clínicos de reprodução assistida eles têm que ter, sempre um diretor técnico médico responsável, ter todos os registros permanentes dessas reproduções, né, e o controle de doenças infecto-contagiosas, assim, nesses centros, né, bancos e tudo mais. Importante, assim, a gente saber, às vezes nos perguntam: "Ah, é possível, por exemplo, um casal homoafetivo masculino, né, a gente transferir 2 embriões para o útero solidário, cada embrião ser fecundado pelo espermatozoide de um dos pais?". Uhum. Então, assim, não pode, porque a Uhum. gente tem que ter todo esse registro, né, então tem que ser
daí só tendo 2 barrigas solidárias, né. Tem que Uhum. ser em cada barriga tem que ter somente o material genético de um dos parceiros, assim. Então são questões que eles têm que registrar isso tudo nesses centros, né, de reprodução assistida. A questão de doação também de gametas, materiais genéticos, o doador ele tem que ser maior de idade. É importante respeitar esse sigilo, né, então assim, normalmente receptor, doador, a gente não tem esse contato. É possível que seja feito por um familiar até 4º grau, né, tudo que foge dessas regras a gente tem que ter a aprovação do CFM. Uhum. Então assim, é possível, daqui a pouco, um familiar de 5º grau querer, fazer a doação, né, bom, daí a gente tem que recorrer a CFM para ver se é permitido naquela situação em específico, né. Criopreservação, então, embriões excedentes, descarte, essas coisas todas têm que estar bem definidas também, o que eles vão querer fazer com esse material que não vai ser usado, né. A gente sabe, assim, um material, por exemplo, que fica num banco de sêmen, de óvulos, né, um banco de material genético. Passando-se 3 anos, e estando esse material genético abandonado, na verdade, sem saber sem achar os responsáveis, hã, está autorizado por lei a descartar esse material, né. Uhum. Então, isso tudo tem que estar bem esclarecido também para esse casal. Existe a possibilidade de diagnóstico genético pré-implantacional. Então, assim, uma questão que faz o congelamento, a criopreservação de um embrião, no momento que tu consegue biopsiar para fazer o cariótipo, tu poderia também testar algum gene que seja presente naquela família ali, alguma doença gênica que tem o gene identificado, poderia também se identificar nesse embrião antes da implantação, né? Então, é possível fazer esse diagnóstico genético antes da implantação, antes da transferência, para evitar doenças gênicas, né. Uhum. Isso tudo são questões, assim, que são permitidas hoje em dia no Brasil. Uhum. O útero de substituição, então, que eu falei anteriormente, que a gente chamava de barriga de aluguel, né, Sim. que não é o termo correto. Hã, então, assim, às vezes pode ter um casal homoafetivo de mulheres, nenhuma das 2 ter condições de gestar, né, naqueles úteros, aí a gente precisa de uma barriga solidária, ou um casal homoafetivo masculino que vai precisar da barriga solidária. Pode ser feito também por parente até 4º grau e o que fugir, aí tem que ter aquela regra, autorização do CFM, né, Uhum. sempre com termo de consentimento também. E um ponto importante frisar, né, Maria, que essa pessoa, na verdade, que vai ser o útero de substituição, Uhum. né, não pode receber por isso, né? Isso é Exatamente. super importante, né? Comercialização não pode ter de maneira nenhuma, nem de É, doação de gametas, nem de útero solidário, de nada, né. exato. A gente sabe que, por exemplo, para ovo doação, que depois eu vou conversar um pouquinho, a gente poderia fazer aquela doação compartilhada Uhum. de um casal contribuir financeiramente para o tratamento do outro casal, e esse outro casal doar os óvulos que não forem usados para esse casal que contribuiu financeiramente, né. Uhum. Então, isso poderia ser feito no Brasil, mas comercialização não é autorizado. Isso. Mas não impede também de se comprar um óvulo de banco internacional ou sêmen de banco internacional, né. Uhum. Então, isso é uma coisa que é possível, assim, dentro da lei que existe atualmente, né. A Constituição Federal, então, reconhece a família como um núcleo fundamental, né, sem restringir o formato heteronormativo. Uhum. Então essas famílias, elas estariam reconhecidas, né, existe o reconhecimento legal das uniões homoafetivas, direito de filiação também, no registro dessa criança de casal homoafetivo, por exemplo, vai ter o registro de 2 mães ou 2 pais, né, e os direitos sobre essa criança que foi gerada no útero de substituição fica restrito a esses pacientes, né, da Uhum. reprodução assistida e
abre mão dos direitos, esse útero de substituição abre mão dos direitos, né? Uhum. E importante também para ser um útero de substituição, tem que ser uma paciente já com filho vivo, né? Isso. Uhum. Também, e permitir, assim, e o adequado é ter uma avaliação psicológica de toda essa família, porque muitas vezes é uma mulher até que é casada, que tem o seu filho já, Uhum. e vai passar por aquele processo de gestação, Uhum. né? E depois não ter direito nenhum sobre a criança, assim. Então, Uhum. é um processo bem complexo, né? Importante ter essa avaliação também. E assim, enfatizar, né, o Ministério da Saúde e a Febrasgo, então, enfatiza a importância da equidade, do combate a essa discriminação mesmo no acesso, né, Uhum. dessa população em especial.